Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para o nosso coletivo Espírita Maria Filipa. Temos um convidado especial hoje, nosso querido amigo Danilo Cruz, psicólogo, professor, escritor, palestrante. Olha quanta coisa temos nessa grande pessoa. Então, eu quero iniciar a minha fala citando a nossa Maria Filipa de Oliveira. Quem é essa Maria Filipa de Oliveira? Para quem não conhece, é a heroína da independência da Bahia. 2 de julho é uma data que ela fez foi muito significativo, e hoje nós temos a independência da Bahia por ajuda da nossa Maria Filipa. Maria Filipa, ela é uma ativista, uma negra que nasceu escrava, mas depois de liberta, colocou a liberdade como o maior tesouro da sua vida. Moradora de Itaparica, negra, alta, desde cedo aprendeu a trabalhar como marisqueira, pescadora, trabalhadora braçal, e aprendeu na luta da capoeira a brincar e a se defender. Vestia roupas rodadas, torso na cabeça, chinelos, líder de um grupo de mais de 40 mulheres e homens, de diferentes etnias. Ela comandou as trincheiras para prevenir a chegada do exército inimigo. Olha que artifício ela empreendeu. Ela, não satisfeita na função de retaguarda, resolveu partir para o combate. Soube que uma frota de 42 embarcações se preparava para atacar os lutadores da capital baiana. Então, para a tirada dos portugueses da Bahia. Pensou num plano e se juntou com 40 companheiras para executar. Saíram vestidas para matar. Seduziram a maioria dos soldados e seus comandantes e levaram para um lugar ermo. Quando eles estavam animados e sem roupa, elas deram uma surra de cansanção. Cansanção é aquela planta que dá uma sensação horrorosa de ardor e de queimar a pele. Então, eles, enquanto tomavam a surra, os seus amigos e companheiros incendiavam as embarcações. Essa ação, Danilo e Isabel, foi decisiva para a vitória dos baianos expulsarem os portugueses de Salvador. Permitiu que as tropas saíssem de Salvador e da Bahia. Enquanto isso, ela continuou a sua vida de marisqueira e capoeirista, admirada por todo o povo de Itaparica, e veio a falecer 4 de janeiro de 1873. As mulheres negras, isso a gente vai falar muito no nosso coletivo, as mulheres negras baianas, a exemplo de Maria Filipe, ficaram no anonimato, sendo lembrada apenas nos conteúdos escolares como referências negativas. E isso temos que cada vez mais mostrar mulheres guerreiras como Maria Filipa e combater o racismo, o machismo estrutural que levam a figura como Maria Filipa para não ser falada nos nossos meios de heróis. Então, essa é a nossa Maria Filipa. Estamos juntos aqui para divulgar toda essa história. E Danilo, seja bem-vindo. Agora eu dou a palavra para Isabel e depois para Danilo.
Boa noite, Vivi, boa noite, Danilo, boa noite, pessoal que está acompanhando, informando que esse programa está sendo gravado e ficará disponível no canal Isabel Guimarães e também no canal Maria Filipa futuramente, tá? Nós estamos construindo esse coletivo e o propósito desse coletivo é muito importante que isso seja divulgado. E, Danilo, você está sendo o primeiro a falar, né? Nós estamos iniciando as nossas falas públicas hoje. Pretendemos falar todas as quintas-feiras, já temos Cláudio Amorim, que já está convidado e confirmado, Isabel Guimarães, também, que eu não sei quem é, também já está confirmada para fazer as palestras, porque nós entendemos, chama-se Coletivo Espírita Maria Filipa, e Vivi acabou de trazer por que nós escolhemos Maria Filipa, porque nós não encontramos entre os nomes dos centros espíritas figuras de pessoas negras e negros, né? E uma mulher negra, guerreira, resistente, corajosa, e acho que nós estamos precisando muito disso, de resistência, de coragem. Então, o coletivo Espírita Maria Filipa tem esse propósito. Aqui nós vamos falar de política, sim, nós vamos falar de questões como machismo, como racismo, nós vamos falar das questões do aborto, enfim, o nosso propósito é tocar nessas questões espiosas que muitas vezes o movimento espírita se esquiva de falar. Então, esse espaço, toda quinta-feira à noite, nós estaremos aqui nessa troca com as pessoas, falando de política, sim. Aqui, política e religião se mistura, sim, porque, na verdade, elas são misturadas, e quem não quer misturar é porque quer que só a sua é que seja colocada. Então, o nosso propósito é, claro, falar de espiritismo, sim, mas à luz dos acontecimentos do século XXI, dessa tradução dos acontecimentos do século XXI, do espírito do século XXI. Nós queremos, sim, trazer as bases do espiritismo, mas nós queremos ressignificar as coisas à luz dos acontecimentos do que nós, como espíritos encarnados, no século XXI estamos vivendo. Nós não podemos relegar o passado, mas nós precisamos aprender com o passado, mas não podemos ficar agarrados a ele. Precisamos ter a coragem de Maria Filipa, a resistência dela e de todas as mulheres que a acompanharam, porque é muito tortuoso, é bem difícil, bem desafiador, quando você resolve mexer em estruturas arcaicas, estruturas arraigadas, e o movimento espírita está assentado em bases muito arraigadas, dogmáticas, embora se diga que não tem dogmas, mas são, sim, estamos dogmáticos, arraigados, fazendo uma discussão completamente descolada da realidade, daquilo que os espíritos estão vivendo na atualidade. E esse espaço aqui, esse coletivo, pretende não só trazer essas temáticas, como nós teremos também grupos de estudos das obras de Allan Kardec, começando com o Livro dos Espíritos, que eu estarei coordenando esse estudo, mas trazendo as questões à luz do século XXI e não simplesmente repetindo o que está lá. Então, é um prazer que você seja o primeiro a estar aqui conosco, é um prazer todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero dizer que o coletivo Espírita Maria Filipa está aberto. Se você quiser participar também, é só entrar em contato com a gente, mandar o telefone. Nós temos o grupo, temos o Facebook, temos o canal no YouTube, e hoje também nós fizemos o Instagram, então em breve nós estaremos transmitindo também pelo Instagram as nossas lives, os nossos encontros. Eu não quero nem chamar de doutrinário ou qualquer coisa assim. Isso aqui é um diálogo, é uma conversa, é um debate, e que eu pretendo que seja bastante participativo das pessoas que estão acompanhando, que possam mandar perguntas, questões, sugestões de temas. Nós estamos completamente abertos para isso. Então, muito obrigado a vocês todos, e muito obrigada a você, Felipe, e a você, Vivi, tá? Danilo, agora a palavra é sua, meu querido. E hoje Danilo vai falar para a gente sobre religião e política. Tema maravilhoso. Então, aproveitem bastante. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, confreiras e confrades do movimento espírita. Eu me sinto honrado, né, por essa circunstância tão... assim, eu realmente não sabia que eu era o primeiro, né? Então, eu acabei de saber e fiquei realmente muito feliz, muito honrado com essa possibilidade de trazer ideias que eu acho que são necessárias realmente. A gente precisa de um diálogo
realmente voltado para as circunstâncias da realidade, voltados para as perspectivas que a gente tem hoje no nosso momento dito pós-contemporâneo, e óbvio que isso urge. E quando a gente fala de política e religião, imediatamente eu me lembro de uma palavra que era utilizada na Grécia há 2.500 anos. Uma palavra um tanto quanto emblemática, porque na época não tinha a significação que nós damos hoje. É uma palavra que é bem conhecida, né? A gente, na verdade, em grego é idiotes, mas a gente conhece na nossa língua portuguesa como idiota. O que era o idiota lá na Grécia Antiga? O idiota era a pessoa que abdicava da vida no Estado. Era alguém que estava descolado da vida coletiva. É bom lembrar, né, que a palavra idiota, nessa forma de falar, nesse jeito de dizer, é um pouco diferente do que a gente tem hoje em dia, porque a palavra mudou com o passar do tempo. No século XIX e também no século XX ela passou a ser usada em um outro contexto, né, porque a psiquiatria se apropriou desse termo para descrever as pessoas que também hoje são chamadas de oligofrênicos, ou um termo que é mais usado hoje em dia, que também já está em mudança, que é o retardo mental. O termo idiota remete a isso. Hoje em dia a gente fala muito mais em déficit intelectivo. Pois bem, então, o idiota lá na Grécia Antiga era a pessoa que escolhia viver longe da política. Era alguém que lá há 2.500 anos era voltado para si mesmo, até porque a palavra idiota significa literalmente fechado em si mesmo. Tem a mesma matriz etimológica de palavras como, por exemplo, idiosincrasia, que são as diferenças individuais, as características únicas de cada indivíduo, né? Ou, por exemplo, a palavra identidade, que é o que nos faz o que somos, né? E outras palavras mais que têm essa perspectiva do id, que, aliás, a psicanálise usou, né? Essa palavrinha aí, o id, que é si mesmo, na verdade, tem a ver com essa forma como a gente lida com a gente. Só que o idiota tinha aquela lógica do cada um por si, Deus por nós todos. Essa visão era uma visão que na Grécia não era muito interessante, mas quando alguém era chamado de idiota, só queria dizer basicamente que ele estava descolado da vida pública, descolado de qualquer tipo de interesse com relação a temas que envolvam o Estado. Pois bem, para se contrapor ao termo idiota, existia o termo políticos. Políticos vem da palavra polis, que é cidade. É algo como o que a gente chama hoje de cidadão, né? Uma pessoa que luta pelos seus direitos, que está inserida na vida pública, que busca, né, estar realmente participativo nas questões da convivência da vida pública, e por conta disso é uma pessoa que pensa no coletivo, é uma pessoa que tem um outro ditado, enquanto que o idiota é cada um por si, Deus por nós todos, o políticos ou político é aquele que diz um por todos, todos por um. É uma pessoa que tem uma outra visão. É uma pessoa que vai pensar o quê? Que os ausentes nunca têm razão. A lógica de que, na verdade, é preciso representar-se a si mesmo para ter os seus direitos garantidos, os direitos dos seus garantidos. Então, nessa lógica da representatividade, desenvolveu-se esse conceito, que é o conceito da política, que é essa arte da convivência, como dizem alguns filósofos. Pois bem, a grande questão é que vários filósofos lá na Grécia ainda já pensavam que é uma grande derrota
quando a pessoa diz assim, a vida é assim mesmo, porque isso implica na desistência. A pessoa abdica da possibilidade da reinvenção da realidade. E isso aí, para muitos filósofos, era algo extremamente problemático, mas infelizmente já naquela época era uma perspectiva religiosa bastante usual. Naquela época, eu digo porque hoje em dia a gente ainda acha pessoas assim, né? Que dizem que a vida é desse jeito, as coisas são assim mesmo. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre é assim, Gabriela. E aí nessa mantém-se essa lógica e a pessoa permanece descolada da possibilidade de pensar a respeito da convivência. Quando a gente fala política hoje em dia, na realidade brasileira, a gente suscita alguns afetos bem negativos. Tem até piadinha dizendo que a política brasileira é extremamente religiosa, porque os políticos brasileiros são muito religiosos. Cada obra que se faz, eles retiram um terço. A piadinha boba, mas que já deixa clara a visão que nós temos do que seja política, como sendo uma coisa imunda, corrupta e necessariamente algo que corrompe o caráter do ser humano. Essa visão nos afasta da política. Isso me faz lembrar uma frase de Platão que se notabilizou, que ele diz assim, o preço a pagar pela sua não participação na política é ser governado por quem é inferior. E algumas atualizações, hoje em dia a gente encontra também pela internet, né? A punição para não gostar de política é ser governado por quem gosta. E aí, nessa visão aí, a gente fica até com receio de ser governado por quem gosta. Como assim gosta? E aí a gente fica nessa dúvida. Quer dizer, então, que quem gosta não é confiável. Essa lógica que a gente, às vezes, tem. E é preciso que a gente se questione. É preciso que a gente se pergunte, é isso mesmo? Será que, verdadeiramente, quem gosta de política não é confiável? Por que a gente, sendo religioso, não pode se envolver com política? Aí eu me lembro de diversos estudos de sociólogos, antropólogos e também, por que não dizer, teólogos, que afirmam que aqueles que tentam separar religião de política são, no mínimo, ingênuos. Porque nunca na história da humanidade, nunca, em nenhuma cultura, religião e política estiveram afastadas. Não dá. São conceitos identitários. São matrizes de identidade sobre os quais nós nos desenvolvemos, nós desenvolvemos a nossa personalidade. Então, essa identificação com política e religião é algo inerente. Sempre temos atitudes políticas. É aquela história, eu gosto de falar muito isso com meus alunos, né? Que quando a gente escolhe não fazer escolhas, a gente acabou de fazer uma escolha. Então, toda e qualquer circunstância que nós vivemos que envolva convivência com pessoas é necessariamente uma circunstância política. Geralmente, quando a gente pensa em política, a gente pensa em partidarismo. E isso também me faz lembrar uma outra fala que eu acho muito interessante. André Luiz Peixinho, na época, isso lá pelos idos do ano 1997, quando eu era estudante de psicologia da UFBA e fui estagiário de Peixinho no Instituto Ollon, que ainda permanece aí trazendo muita coisa interessante para a população em geral e também para nós do movimento espírita, nos encontros com a sabedoria universal, nos cursos e coisas extremamente interessantes, além, é óbvio, das atividades filantrópicas que faz. Então, lá eu tive a oportunidade de conviver de perto com o Peixinho, e ele sempre falava isso, né, com relação à política partidária. Eu achava interessante. Ele dizia assim, que se é bom, é inteiro. Se é partido, é porque não está sendo inteiro.
E essa fala sempre me deixou assim, mas, pô, a gente tem que ter algum partido, tem que ter alguma vinculação, alguma identificação ideológica, alguma forma de se posicionar diante das circunstâncias sociais. E ele sempre dizia justamente que nós podemos tentar alargar horizontes e perceber a inteireza da circunstância, e não apenas de uma maneira partida, de uma maneira cindida da circunstância. Mas óbvio que ele estava levando em consideração a necessidade que nós temos na nossa sociedade, da nossa estruturação social, de vivermos, né, de acordo com aquilo que acontece em termos de normas políticas. Obviamente que alguém, para se candidatar, precisa de um partido, né? Pois bem, aí com isso, eu me lembro de uma leitura que fiz recentemente de um livro do professor Hernani Guimarães Andrade, falei até de um livro dele anteontem, quando ele dizia exatamente disso, de que nós nos constituímos seres humanos na medida em que fomos criando um senso de cultura. E isso começa lá nos antropóides, ele chega a estimar como algo em torno de 1 milhão de anos, quando ainda, no início, ainda não tínhamos língua falada, e o início dessa língua falada, surgindo aí o início da cultura, vem junto com as organizações tribais. A forma como as tribos se organizam está intimamente vinculada à perspectiva religiosa, porque é nessa época que começam os indícios de inumação. O que é isso? É o hábito de cultuar os mortos e de cuidar dos mortos, cuidar dos cadáveres. Até então, eles eram simplesmente abandonados. E em um determinado momento da história, os antropóides começaram a inumar os cadáveres, começaram a enterrá-los ou cremá-los. E aí, nesse momento, a gente vai ver que já existe uma preocupação com relação à imortalidade, portanto, o sentimento de religiosidade. E junto com isso nasce a língua falada e nasce também as organizações tribais. Para você ver como a gente está tão intrincado que não dá para separar religião de política. São coisas que estão completamente embrincadas. É algo que é muito, no mínimo, ingênuo, né, e utópico achar que é possível separar as duas coisas, porque são matrizes identitárias, nós estamos identificados com essas circunstâncias e vivenciamos nossas vidas de acordo com esses dois grandes sistemas, né, que é o sistema religioso e o sistema político. Então não dá para separar. Aí com isso, a gente vai começar a fazer algumas citações. Aqui eu vou trazer aqui, na verdade, minha palestra tem muito mais de compilação, é um verdadeiro compilado de citações que eu vou trazer para a gente refletir, e aí a gente vai ter aí um subsídio interessante com relação ao nosso olhar com relação à política. O que é que a gente vai encontrar lá em Kardec, nas obras básicas, a respeito disso? E aí eu convido a gente a buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão de número 573, a seguinte perspectiva. A pergunta que é feita pela equipe de Kardec aos espíritos superiores é a seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a resposta dada pelos espíritos fala assim: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Então, melhorar as instituições traz aí a questão da necessidade de um denodo com relação à convivência e, portanto, à política. Lá no livro A Gênese, eu trago também uma citação que eu acho crucial para a nossa reflexão, quando Kardec vai comentar sobre a nova geração, que estaria trazendo a possibilidade de transformação do planeta Terra de um
planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, Kardec diz o seguinte: a nova geração marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Avançado para o mesmo alvo e realizando seus objetivos, o Espiritismo se encontra com ela no mesmo terreno. Aos homens progressistas se deparará nas ideias espíritas poderosa alavanca e o Espiritismo achará nos novos homens espíritos inteiramente dispostos a acolhê-lo. Não estou satisfeito com isso, não. A gente ainda vai encontrar mais coisa. Vamos lá em Herculano Pires, no livro O Centro Espírita. O que é que Herculano coloca a respeito disso? Ele vai dizer o seguinte: o Espiritismo se liga a todos os campos das atividades humanas, não para entranhar-se neles, mas para iluminá-los com as luzes do Espírito. Servir o mundo através de Deus é sua função, e não servir a Deus através do mundo. Então, o papel do espírita aí é trazer a possibilidade de levar a doutrina espírita a iluminar as instituições. O Herculano sendo compatível com o que foi falado por Kardec anteriormente. Voltemos ao Livro dos Espíritos, quando a gente encontra lá a questão de número 657, e a gente vai ver o quê? Que é uma questão sobre vida contemplativa e mérito. Tem algum mérito viver uma vida contemplativa? A pergunta é algo mais ou menos assim, porque ele estava falando ali a respeito da lei de adoração, e aí, o que é que os espíritos vão falar? Que as pessoas que não fazem mal, tampouco fazem bem, vivendo uma vida meramente contemplativa. E justamente por isso são inúteis. Olha para isso. Quando a gente olha algumas figuras do movimento espírita, e em especial, nos olhando para nós mesmos, é preciso que a gente leve em consideração que muitas vezes nós outros precisamos sair dessa tendência ao ócio de uma vida meramente contemplativa. Aí a gente vai encontrar o quê? A fala dos espíritos, a Kardec, que não fazer o bem por si só já é um mal. Ou seja, nós também somos responsáveis pela nossa omissão. E aí, a gente vai pegar algumas figuras do movimento espírita que se envolveram com política. Porque tem tanto partidário do espiritismo, em especial no movimento espírita baiano, que diz assim que não deve ter, aí até citam Emmanuel, que eu vou falar dele já já, não deve ter envolvimento com a política, que existem muitos riscos com isso, e aí eu vou trazer agora uma lista de pessoas do movimento espírita que se envolveram com a política, para a gente refletir a respeito disso. Por exemplo, a primeira figura que eu trago, que eu acho que é crucial para a nossa reflexão, é a figura de Caibá Schutel. Caibá Schutel tinha uma frase que eu acho que é crucial também para a gente pensar, né? Ele diz assim, em política, em ciência e em religião, só há um norte a seguir, a verdade. Caibá Schutel, gente, ele foi prefeito da cidade de Matão. Inclusive o primeiro prefeito quando da emancipação dessa cidade. E com isso a gente vê que ele sendo um grande espírita, um grande espírito, falando melhor, né, inclusive, com faculdades mediúnicas interessantíssimas, com uma divulgação doutrinária maravilhosa, ele era político. A gente tem a figura também de Bezerra de Menezes, doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, cearense, que trouxe também contribuições incríveis. Ele que foi vereador, presidente da Câmara Municipal da Corte e foi também deputado-geral. Eu já tinha lido em algum lugar que ele teria sido senador, mas eu fui investigar mais a respeito disso e encontrei que, na verdade, ele tinha assumido essas
carreiras políticas. E, na verdade, quando conheceu o espiritismo, já era político. Então, com isso, ele tem também uma frase que eu acho fabulosa para a gente pensar. Ele diz assim, ó, para nós, a política é a ciência de criar o bem de todos. E nesse princípio, nos firmaremos. Então, olha aí a visão que Bezerra de Menezes tinha a respeito de política. Aí eu trago também outras figuras que eu acho que são muito interessantes para a gente pensar, né? Vamos lá, a gente tem a figura de Bittencourt Sampaio, um pioneiro do movimento espírita brasileiro, que foi presidente da província do Espírito Santo, o governador daquela época, né? Eram governadores. E aí o presidente da província, ele era também político. Tem mais, a gente vai encontrar Leon Denis, que apesar de não ter assumido um cargo político, ele era um divulgador do socialismo, e inclusive com um livro maravilhoso chamado Socialismo e Espiritismo, trazendo uma visão bem interessante, porque ele era socialista, ele era espírita, era também maçom, né? E estava sempre envolvido na divulgação doutrinária, e inclusive chegam a dizer uma frase que eu não sei se vale a pena realmente a gente assinar embaixo, mas é uma frase interessante, que dizem que se Kardec não houvesse assumido a tarefa da divulgação doutrinária, seria Leon Denis a trazer para si o papel de codificador. Não dá para a gente fazer esse tipo de elucubração com tanta certeza absoluta assim, mas é uma figura ímpar, sem dúvida alguma, do movimento espírita, e tinha posicionamentos políticos muito importantes. A gente vai encontrar no Brasil ainda, entre os pioneiros dos primeiros centros espíritas fundados no solo brasileiro, a figura de Marquês de Olinda, que era Pedro Araújo de Lima, que foi ministro do Império. A gente tinha também o Visconde de Uberaba, que se chamava José Cesário de Miranda Ribeiro, que também foi senador do Império. Ou seja, são figuras essenciais no início da doutrina espírita no Brasil, todos políticos. Temos também a figura de Antônio Luiz Saião, um grande abolicionista que recebeu a alcunha de anjo dos escravos, de o cuidador dos escravos, porque ele fazia campanha pelo abolicionismo, também com posicionamentos políticos. Vemos aqui também a figura de Eurípedes Barçanufo, que figura ímpar do movimento espírita, da divulgação doutrinária, e foi vereador da cidade de Sacramento, em Minas Gerais, lá no ano de 1902, quando ele tinha apenas 22 anos, e ele ficou como vereador por 2 mandatos, trazendo um monte de benefício para o município, inclusive com cemitério público, com pontes, com estradas construídas por conta da sua influência política, fazendo bem. Temos a figura de Campos Vergal, um deputado federal constituinte por São Paulo em 1946, muito importante também lá no estado de São Paulo, na divulgação doutrinária, no meio do século passado. Então temos também a figura de Freitas Nobre, grande autor espírita, inclusive li bons textos dele, né? Ele que tinha sido vereador e vice-prefeito da cidade de São Paulo, foi também deputado estadual lá do estado de São Paulo, fez oposição ferrenha à ditadura militar durante o momento do golpe, né? Então ele estava o tempo inteiro ali fazendo um trabalho político. Ele fundou os centros espíritas, ele fundou o jornal Folha Espírita no interior de São Paulo, apoiou a fundação da Associação Médico Espírita de São Paulo, foi autor de inúmeras obras espíritas, e foi quem, sendo amigo pessoal de Chico Xavier, organizou a indicação de Chico Xavier para Prêmio Nobel da Paz, prêmio que ele não ganhou, né? Porque concorreu com ninguém menos do que Madre Teresa de Calcutá. Mas, sem dúvida alguma, foi uma figura ímpar do movimento espírita político. Emílio Manso Vieira, que foi vereador por São Paulo, lá em 68,
ele foi também participante da União Federativa Espírita Paulista, também a Federação Espírita do Estado de São Paulo, a USE de São Paulo, e autor de livros espíritas. Guilherme Taylor March, que foi vereador de Niterói, grande divulgador da doutrina espírita lá naquela cidade, inclusive era médico, com muitos trabalhos filantrópicos para ajudar muitas pessoas, e tinha um olhar para além do mero assistencialismo. Isso é extremamente interessante e necessário para a nossa realidade. Aristides de Souza Espínola, que foi deputado provincial pela Bahia, e foi deputado também junto à Assembleia Nacional do Império, um importante abolicionista, e com o mandato de deputado do período republicano, depois de a República instalada, ele também foi deputado. Foi, inclusive, presidente da província de Goiás, quando ainda eram províncias, era assim chamado ainda o Estado, e ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Pois bem, também político. Camilo Rodrigues Chaves, que foi vereador, deputado, senador do antigo Congresso Mineiro, foi presidente da União Espírita Mineira e autor de livro espírita. Francisco, você vê que uma quantidade enorme de pessoas, né? Vou reduzir aqui porque ainda tem muita gente. Castro Neves, também lá, junto à gestão de Jânio Quadros, ele também foi presidente da União de Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Eurípedes de Castro, que foi deputado estadual de São Paulo e era ligado a vários centros espíritas, atuou no Conselho Deliberativo Estadual da USE de São Paulo. Jorge Cauí Júnior, que inclusive desencarnou há não muito tempo, né? Foi deputado distrital lá do Distrito Federal, né, em Brasília. Foi fundador do Lar dos Velhinhos Maria Helena, do Núcleo Bandeirante em Brasília. E também tem a figura de Alberto Calvo, que morreu há apenas 8 anos já, na verdade. Foi vereador e deputado estadual do Estado de São Paulo e foi subprefeito lá do bairro Casa Verde, em São Paulo. Ele era ligado a centros, a entidades assistenciais, inclusive a Rádio Boa Nova e a USE São Paulo. Então, com isso, a gente está vendo inúmeras, eu só trouxe aqui algumas figuras do movimento espírita que eram investidos de atos políticos, alguns com cargos políticos e outros envolvidos na questão da ideologia política de maneira ali realmente sólida, com história com relação a isso. Então, com isso, obviamente que a gente precisa se perguntar, será que verdadeiramente cabe não se envolver com a política? Aliás, eu aqui trago uma citação também do Papa Francisco, que é o representante maior da Igreja Católica, que diz que é um dever do cristão envolver-se com a política. É sem dúvida um posicionamento, é uma fala que destoa um pouco do que a gente estava habituado anteriormente, mas coloca a gente para pensar, né? Realmente o cristão precisa se envolver com a política? Como é que a gente lida com isso, né? E aí eu trago aqui, novamente falando do Livro dos Espíritos, a questão 932, quando Kardec pergunta, né? Por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? E o que os espíritos respondem é algo contundente, é algo que dá um baque na gente. Eles dizem assim, por fraqueza destes, dos bons, né? Os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Então, aí com isso a gente percebe, né, que a gente muitas vezes, nessa postura de construir o bem, assume atitude tímida. Permite que o mal grace ainda. E, obviamente, que isso é responsabilidade, porque nós somos responsáveis pelo que fazemos, somos responsáveis pelo que deixamos de fazer também. Somos responsáveis pelas nossas omissões, pelas nossas negligências. E aí, vamos mais. Kardec, lá na Revista Espírita, de 1862. O trecho é grande demais, eu vou cortar, vou falar só o que realmente é essencial
para a gente refletir aqui na nossa fala sobre religião e política. Afastai, olha Kardec falando, afastai cuidadosamente de vossas reuniões tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada e apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral quando ela for boa. Procurai, no Espiritismo, aquilo que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Ou seja, Kardec estava desestimulando que nós tivéssemos discussões partidárias dentro da casa espírita. Olha que interessante, né? Algumas pessoas dizem assim, mas Kardec era envolvido com política porque ele recebeu visita de Bonaparte III, né? De Napoleão Bonaparte III, o sobrinho do Bonaparte. E então ele tinha envolvimento. Aí quando a gente vai estudar e ler a história do que realmente aconteceu, a gente vai ver que, na verdade, Bonaparte III buscava Kardec por questões mediúnicas. Ele tinha interesse em relação à doutrina espírita. Não havia discussão política nesses momentos, né? Mas aí é que está. Kardec ainda assim tinha um posicionamento de leveza e tranquilidade, porque ele percebia que ali naquele momento a melhor política seria trazer à baila a doutrina espírita como uma possibilidade de influenciar beneficamente o contexto político vigente. A gente vai perceber o quê? Que é necessário lutar pela divulgação do bem e do Evangelho de Jesus. E a gente vai encontrar Joana de Ângeles, lá no livro Vida Feliz, colocando a seguinte frase. É nessa luta aí a gente precisa dessa reflexão. Ela diz assim, a seguinte frase: o que pensares com insistência, hoje ou mais tarde se concretizará. Então, se a gente quer realmente mudança, a gente precisa focar nisso. A gente precisa verdadeiramente abraçar a causa para poder viver isso. Lá no livro Consolador, Emmanuel traz uma fala que alguns que são contrários ao envolvimento do espírita com a política. Dessa forma, ele vai dizer o quê? Olha lá, questão de número 59, porque o livro Consolador é um livro de perguntas e respostas, bem ao estilo do livro dos Espíritos, né? E aí são perguntas e respostas feitas a Emmanuel através de Chico Xavier. E a equipe lá de Pedro Leopoldo, do Centro Espírita, que militava Chico Xavier, as pessoas faziam perguntas a respeito de temas os mais diversos, o livro é extremamente rico, e aí lá na questão 59, uma resposta, um pedaço da resposta diz o seguinte: restaurando os ensinos de Jesus para o homem, e esclarecendo que os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração, a doutrina consoladora dos Espíritos reafirma a verdade de que a cada homem será dado de acordo com seus méritos, no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Razão pela qual representa o melhor antídoto dos venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia dos corações. Era uma pergunta a respeito da influência do espiritismo na sociologia, e Emmanuel traz a perspectiva política, colocando que a doutrina espírita traria justamente uma possibilidade de saneamento dessas ideias absurdas das filosofias políticas vigentes. E não satisfeito, ele vai ainda na questão seguinte, que é a questão 60, que eu faço questão de ler integralmente aqui, porque traz muito do que a gente precisa de reflexão. Perguntam a Emmanuel: como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo?
Olha que resposta que Emmanuel coloca. Ele diz assim: o sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las, não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas do homem na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. E aqui eu tiro uma questão que é interessante para a nossa reflexão. Algumas pessoas pegam essa resposta de Emmanuel e dizem: Emmanuel desestimula o espírita a se envolver com política. O que eu acho um grande equívoco. Eu acho uma interpretação rasa e realmente equivocada, distorcida mesmo. Porque quando a gente vai perceber aqui, ele está dizendo que a gente não pode provocar para si uma situação de evidência nas administrações transitórias do mundo. Porque muitas pessoas ainda usufruem do poder político com vistas à manutenção do seu bem-estar pessoal e unicamente pessoal. Com isso, a gente vê realmente uma distorção. Mas o que Emmanuel coloca é que quem está convidado à participação política, e eu pergunto quem não está, é necessário que esse alguém esteja vinculado com o exemplo do Cristo como nosso governador do planeta. Olha, ele é governador. Então, é um grande exemplo aí. E a gente vai encontrar textos, inclusive do próprio Emmanuel, que falam a respeito do fato de que ele usava a política do amor, que é uma estratégia política. Aí a gente vai lá para o livro Vinha de Luz, meu livro de cabeceira, né? Que tem um capítulo chamado Política Divina, que também traz interessantes informações. Eu vou fazer apenas um pequeno recorte do que eu acho que é essencial para a nossa reflexão na noite de hoje, quando ele diz assim: o discípulo sincero do Evangelho não necessita respirar o clima da política administrativa do mundo para cumprir o ministério que lhe é cometido. Ele está dizendo o quê? Que quem abraça a doutrina espírita para divulgá-la não necessita necessariamente abraçar a política. Mas quando isso aconteça, aí ele vai falar o que aqui? Ele vai falar que o governador do planeta Terra, que é Jesus, entre nós, para atender aos objetivos da política do amor, representou, antes de tudo, os interesses de Deus junto ao coração humano, sem necessidade de portarias e decretos respeitáveis embora. Ele vai dizer que Jesus administrou servindo, elevou os demais, humilhando a si mesmo. Aí ele vai falando vários exemplos do que Jesus fez de acordo com as demandas do mundo. E aí eu percebo nessa leitura aqui que Emmanuel havia sido um político preposto de César, lá na Palestina, né, lá na Judéia, Públio Lentulus. Pois bem, ele era um político. E aí, quando ele vai falar disso, ele vai dizer aqui, no final desse capítulo, ele diz o seguinte: lembra-te, meu amigo, de que os administradores do mundo são
na maioria das vezes, veneráveis prepostos da sabedoria imortal, amparando os potenciais econômicos, passageiros e perecíveis do mundo. Todavia, não te esqueças das recomendações traçadas no Código da Vida Eterna, na execução das quais devemos edificar o reino divino dentro de nós mesmos. Olha aí aquela fala de Kardec, dizendo que com a mudança, com a transformação, com a reforma íntima, nós teremos a mudança da política transitória do mundo. Obviamente que o caminho aí precisa desse trabalho íntimo. E óbvio também que esse trabalho íntimo nos suscita a posicionamentos diante das injustiças. Que, como disse Desmond Tutu, quando você se cala diante de uma injustiça, você acaba por corroborar com o lado do injustiçador, digamos assim, né? Do agressor. Então, calar-se diante da injustiça é colaborar com o mal. É preciso que a gente se posicione. E aí a gente vê também uma outra passagem interessante de um texto do livro Alma e Luz, psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. O capítulo se chama Política. Eu também trago apenas recortes para a nossa reflexão da noite de hoje. Quem afirma que semelhantes serviços não se compadecem com os labores do mestre, não penetrou ainda toda a verdade sobre as lições divinas. Olha que fala interessante, né? Quem afirma que a política, né, que semelhante serviço não se compadecem com os labores do mestre, não penetrou ainda toda a verdade de suas lições divinas. Aí eu me lembro de uma frase também famosa que é atribuída naquele livro O Poder do Mau Humor, de Rui Castro. Essa frase ele atribui a Gandhi, quando ele diz assim que quem diz que política e religião não devem se misturar, não sabe nem sobre política, nem sobre religião. Eu acho interessante essa fala também, né? E aí, voltando para o texto aqui, ele diz o seguinte: os ideais democráticos do mundo não derivam senão do próprio ensinamento do Salvador. Ou seja, olha que fala de Emmanuel, que a própria democracia se depreende dos ensinamentos de Jesus. Olha que interessante para a gente refletir. Aí mais adiante ele diz o quê? Quase todos os homens se atiram à conquista dos postos de autoridade e evidência, mas geralmente se encontram excessivamente interessados com as suas próprias vantagens no imediatismo do mundo. Ignoram que o Cristo aí conta com eles. Sim, o Cristo conta com os políticos. Pois bem, ignoram que o Cristo aí conta com eles, não como quem governa tirânica, melhor dizendo, ou arbitrariamente, mas como quem serve com alegria, não como quem administra a golpes de força, mas como quem obedece ao esquema divino junto aos seres e coisas da vida. Olha que fala interessante. Aí ele termina dizendo: Jesus é o supremo governador da terra e, ao mesmo tempo, o supremo servidor das criaturas humanas. Aquele que quiser ser o maior, que se faça o menor de todos e sirva a todos os outros. E para terminar minha fala, eu suscito aqui a nossa memória um texto do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, extraído lá do capítulo 17, Sede Perfeitos. O Homem de Bem, famoso esse texto, óbvio que a gente conhece, né? Sempre cai nos nossos estudos do Evangelho no Lar. Pois bem, tem lá uma partezinha que eu também trouxe aqui, só essa parte para a nossa reflexão, para fechar a nossa reflexão da noite, dizendo assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos,
a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Precisamos cultivar em nós a necessidade de sermos o ser humano de bem. Precisamos cultivar a necessidade de sermos o ser humano de bem, nos posicionando, nos envolvendo numa melhor convivência, nos envolvendo nas questões também de natureza ideológica, como dizem os espíritos, não apenas de uma maneira passional, mas, sem dúvida, de uma maneira a perceber aí a necessidade de cultivar o bem, de multiplicar oportunidades de fazê-lo, de transformar em realidade. Não tentando se exibir, fazendo propaganda pessoal, com a questão da política. Às vezes a gente vê isso, a pessoa fazer propaganda de si mesmo. Pois bem, não ficar também falando mal do adversário, porque isso não é caridade. É apresentando ideias, é demonstrando verdadeiramente a grandiosidade do nosso ideal. E assim, indo separando o joio do trigo e mostrando a necessidade de convivência com o respeito, com a amorosidade, com os direitos dos outros, com a questão coletiva, com a necessidade também dos direitos individuais, lembrando daquilo que a gente extrai do livro Socialismo e Espiritismo, de Leon Denis, quando ele vai analisar, de uma forma bem breve que eu falo aqui, obviamente eu não quero simplesmente condensar o livro, que é um livro belíssimo, mas ele coloca de uma maneira interessante. Ele diz assim, que o capitalismo preza muito pela questão da liberdade, e isso acaba gerando um impacto negativo na questão da igualdade. O socialismo preza muito pela questão da igualdade, e isso, de certo modo, termina nas experiências socialistas que tivemos até o momento, impactando negativamente na questão da liberdade. E aí a gente tem esse grande conflito, né? O que é que a gente, então, leva em consideração? A necessidade de mais igualdade, a necessidade de mais liberdade. E aí Leon Denis nos faz lembrar que esses são princípios da Revolução Francesa, princípios maçônicos também, né, de liberdade e igualdade. E qual é o terceiro? A fraternidade. Aí Leon Denis diz que é a virtude esquecida. Que precisamos de um novo sistema que transcenda a visão meramente capitalista, a visão meramente socialista, e que seja um sistema inclusivo, que preze pela fraternidade. Porque assim nós vamos conseguir respeitar a igualdade e a liberdade, que não tem como ser fraterno havendo desrespeito. Então, é um caminho que, na visão de Leon Denis, a doutrina espírita pode nos trazer de maneira maravilhosa no cultivo da caridade como expressão máxima da fraternidade. Então, é essa a minha mensagem da noite de hoje. Eu espero que a gente tenha bastante reflexões, não tenho a pretensão de esgotar o tema aqui, apenas uma leve introdução, bem rasa, para que a gente fique curioso em pesquisar, em se debruçar mais detidamente nesses assuntos, para a gente verdadeiramente poder também se posicionar diante disso que eu estou falando, porque nossa necessidade é de posicionamento. Mas, Danilo, parabéns, parabéns. Como eu quero que todos os políticos assistam sua palestra. Como é bom a gente falar, chamar a atenção da fraternidade. Você trouxe assuntos aqui, você trouxe
uma gama de nomes de pessoas que fizeram revolução na política e lideram, né, com o espiritismo e a espiritualidade na política. É importante a gente falar de fraternidade na política, porque eu não sei o que acontece com eles, não. Eles realmente estão bem esquecidos. Esqueceram mesmo que a igualdade, liberdade, mas que precisamos de fraternidade. A nossa mais gratidão de você estar aqui com a gente, falando desse tema, e realmente você precisa voltar mais vezes, hein? Você é um convidado especial. Na nossa próxima semana, falaremos sobre a despolitização de Jesus, a despolitização de Jesus, com Cláudio Amorim. Espero todos vocês, e que você, Danilo, você falou sobre as questões da maldade, por que os bons não se manifestam, isso é muito importante na política. Todos nós precisamos levar a fraternidade para a política. E nossa boa noite de hoje, esperamos vocês na próxima semana. Toda quinta-feira, às 20 horas, estaremos aqui trazendo temas importantes para melhorar a vida social. Muita gratidão, Danilo, e gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Curtam a nossa página, deem like, porque a gente precisa divulgar bastante essa fala de Danilo. Muito obrigada mesmo, Danilo.